Mas eu queria falar agora sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ontem, como a gente informou aqui durante o nosso All News, ele foi autorizado a ir ao hospital fazer exames. Os exames foram feitos, né? E um dia depois desses exames feitos, Michele Bolsonaro volta a visitar o marido na prisão. Eu não sei se a gente já tem essas imagens. É só ilustra ou a gente tem aí a fala, só ela chegando aí, ó. A gente tem a imagem da Michele chegando, ela que tem autorização para ir visitar o marido, e foi ela ontem, né, antes de ontem, quando ela foi visitar o marido, que ela descobriu que ele tinha caído da cama e batido a cabeça e tinha sofrido ali um machucado, tinham pedido para que ele fosse ao hospital. Alexandre de Moraes, no primeiro momento, negou, depois ontem liberou, ele foi ao hospital. E ontem a Michele, quando ele estava no hospital, quando ele saiu do hospital, Michele fez um relato falando que ele está correndo risco, sendo preso ali na Polícia Federal. Vamos ouvi-la. Estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele sempre fica, ele tem aquela estrutura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente, óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, ele sofreu esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei sim, eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi um relatório para a Polícia Federal, eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele, e a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia. Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas. Então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que, pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Quem administra? A Michele, nessa entrevista, ela chegou em alguns momentos com falas bem dramáticas, dizendo que Bolsonaro já chegou a pedir a Deus para morrer em razão do sofrimento que ele está passando, as sequelas que ele sofreu em 2018. Ela diz que, da forma como ele está sendo tratado na prisão, isso faz com que ele corra risco de vida, diz que não sente segurança. E assim também o filho dele, o Carlos Bolsonaro, também falou da preocupação com a condução do atendimento médico após essa queda, e questionaram muito sobre a demora do atendimento de exames. Aí eles falaram, tem que focar principalmente no que pode acontecer novamente, e se é realmente o caso de um atraso de 24 horas para ele fazer exame. Eles vêm pedindo prisão domiciliar a Bolsonaro, que tem sido negado por Alexandre de Moraes. Vamos lá, professor Schneider. É um assunto delicado, né? A gente está falando da saúde de um ex-presidente da República que está, neste momento, ali na guarda da Polícia Federal, do governo, né? O que seria o adequado quando houve aí a fala dos familiares desse pedido que eles falam, até de uma questão humanitária? Olha, sem conhecer totalmente o caso, né? Mas eu acho, em primeiro lugar, que a gente não pode deixar de lado que é um ser humano, como tantos outros que podem estar por aí em regime fechado, sofrendo problemas de saúde. Além de tudo, é uma pessoa que tem, sim, uma saúde delicada. Então, eu acho que um quadro de saúde muito delicado. Então, eu acho que todo o cuidado da Polícia Federal e da Justiça com esse caso, ele é importante. Não só pela repercussão, mas, de novo, porque qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que esteja em regime fechado, merece esses cuidados, né? A prisão não é para você fazer a pessoa sofrer mais do que a própria execução da pena já impõe. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena a Justiça olhar com um pouco mais de cuidado, a Polícia Federal adotar os melhores procedimentos possíveis e ter um contato mais próximo com a família para tranquilizá-la em relação à segurança da saúde do ex-presidente Bolsonaro. É o caso de uma prisão domiciliar? Eu acho que aí quem tem que avaliar é o Judiciário com base nos laudos,
com base na conversa com os médicos do próprio ex-presidente, enfim, acho que seguindo, como disse a ex-primeira-dama, a lei de execuções penais, né? Acho que a gente tem lei para isso. Eu não tenho como julgar isso. Eu só acho que esses cuidados precisam ser tomados porque não é uma mentira que o presidente tem, sim, um quadro de saúde bastante delicado desde a facada que ele recebeu. Sakamoto, o Alexandre de Moraes está tomando esses cuidados porque essa é a questão e o que eles reclamam, né? Ontem esse desabafo aí da Michelle chamou atenção, eles estão repercutindo muito isso nas redes. Você acha que há aí algum erro por parte do judiciário ao cuidar da saúde de Bolsonaro? Não. Essa é a resposta curta. Não há erro do judiciário, não há erro da polícia. Todo mundo que está envolvido nesse caso está fazendo o seu papel. A polícia está tomando conta, visitou o presidente às 8 da manhã, verificou o machucado, o próprio presidente disse que não era nada, né? O judiciário, antes de liberar, porque é um preso, imagina só, você tem um preso em Tremembé, você tem um preso em uma prisão penitenciária de Santana, tem um problema de saúde, fala, quero sair daqui para o hospital. Não funciona assim. Gente, que as pessoas precisam lembrar de uma coisa, Bolsonaro está preso. O preso está cumprindo pena. Tem regras para sair. Não é assim, olha, não sei o que lá e vai. Não, precisa constatar a necessidade, né? E ele está preso numa prisão que é de luxo. Ele está na carceragem da Polícia Federal. Imagina a massa carcerária brasileira, que não tem a mesma coisa. Ele está sendo monitorado. E aí verificou-se e aí mandou-se para fazer os exames. Pelo que estava sendo colocado pela família originalmente, né, a situação era gravíssima, tudo isso mais. Foi feito ressonância magnética, foi feito eletroencefalograma, foi feito tomografia computadorizada e verificou-se que não há trauma craniano. Né? Que não há trauma craniano, ao contrário do que estava sendo difundido pelas redes sociais. E aí o presidente voltou para sua cela. E lá, é claro que a família continua fazendo o papel que se espera dela. Esperneou, falou que estão querendo torturar o pai, que estão querendo matar o Bolsonaro, que ele não vai aguentar, que não sei o que lá, que é o mesmo discurso que está sendo usado muito tempo antes da própria prisão do Bolsonaro. Né? O discurso, e eu concordo com o Alexandre, a saúde do presidente Bolsonaro é uma saúde mais frágil desde a facada que ele levou em 6 de setembro de 2018. Qualquer marmota sabe disso. Muitas vezes o próprio presidente não sabia. E ele mesmo reconhecia que ele não levava a sério as precauções com relação à saúde dele. Foi até internado no hospital porque ficava comendo camarão com casca, sabia que não podia e ia e tinha problema depois. Né? Então, mastiga direito. Só que o ponto é o seguinte, você tem uma situação em que é real a condição de saúde dele, merece cuidados, merece monitoramento, mas que há uma superexploração da imagem da saúde do presidente com a finalidade de removê-lo para a prisão domiciliar. Eu sei que é meio complicado, porque as pessoas falam, pera, mas é uma coisa ou outra. Não, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, a vida é mais complexa. Sim, Bolsonaro tem problemas de saúde. Sim, esses problemas demandam monitoramento. Não, esses problemas, segundo peritos, não fazem com que ele vá para casa. E sim, ele precisa cumprir as regras de uma prisão. Então, a menos que o quadro de saúde do presidente mude, né, ele vai continuar preso. E é assim que tem que ser, né? Mas o Moraes tortura os presos, né, dos atos golpistas. Não, vamos terminar lembrando o general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno também foi condenado pela mesma ação penal 2668, foi mandado para o Chilindró. Aí a defesa trouxe que ele estava com doença de Parkinson, que evoluiu para o mal de Parkinson. O que aconteceu? Perícia, Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República falou, manda ele para domiciliar. O Moraes falou, domiciliar nele, até porque ia ser ridículo. Daqui a pouco o general Heleno esquece quem é e está lá, acorda uma manhã e fala, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Né? Ia ser uma tortura desgracenta, não faz sentido nenhum. Então, mandou para casa. Cada caso é um caso. Então, Bolsonaro tem saúde mais frágil, sim, mas não o bastante, segundo a perícia independente, para ser mandado para casa. Né? Então, este é o ponto neste momento. De qualquer forma, como a gente vem sempre dizendo aqui, a gente sempre deseja que o presidente Bolsonaro tenha
o melhor tratamento possível, que seja garantido isso a ele, sem nenhuma luxo que o restante da massa carcerária tenha, que seja garantida a saúde, que ele se recupere, que ele tenha boa saúde, até porque ele tem uma pena de 27 anos e 3 meses para cumprir. Tem uma informação que foi apurada pelo UOL, divulgada ontem, de que quando o Bolsonaro teve a queda, ele dispensou um atendimento médico. Eu acho que essa situação que aconteceu com ele na prisão e que Michele Bolsonaro saiu de lá da visita e muito indignada e falou que ele estava muito mal. Isso precisa ser apurado, né, Schneider? Porque o que realmente aconteceu naquele momento? Quer dizer, ele teve queda, aí ele não pediu ajuda, os médicos dizem que há uma confusão mental por conta dos remédios que ele toma, que é preciso os acertos. E aí, até mesmo como o senhor falou, é preciso que a justiça tome cuidado com tudo isso, ouça a família, mas ao mesmo tempo também tenha os seus relatórios independentes, como Alexandre de Moraes está fazendo. Você acha que Alexandre de Moraes está conduzindo bem essa história? Eu acredito que ele está tentando conduzir, e não é só ele, né? A gente tem a Polícia Federal, a gente tem o Ministério Público, enfim. Como o Sakamoto colocou, quando o General Heleno, os advogados do General Heleno levaram a situação real de saúde dele, todo esse percurso foi feito e Alexandre de Moraes liberou o General Heleno para prisão domiciliar. Eu acho que é normal uma família tá tensa em relação a isso, né? Ele está em regime fechado, está numa situação melhor do que numa prisão normal, mas está num regime fechado, tem uma situação de saúde delicada e não se espera outra coisa dos filhos e da mulher de alguém que está nessa situação. Mas a justiça tem que agir da melhor forma possível, respeitando a lei, que é igual para todos.